Nesse vídeo eu vou falar sobre um deck maravilhoso, que é o deck da Ana K, que é o do tarô convencional, o tarô de Marsella, né? Ele tem as representações da arcana principal, que seria aquela que tem... Aqui a minha tá em inglês, né? Mas seria o bobo, o mago, a imperatriz e assim por diante. É aquele que tem o demônio, a carta do demônio, a carta da morte, o do pendurado, que é o Hanged Man, e que muita gente chama de enforcado, mas tá errado, é Hanged Man, carta da morte. É esse tarô que eu vou falar, para quem não conhece muito. Agora quem conhece sabe do que eu tô falando. É um tarô maravilhoso, ele tem umas ilustrações muito vivas, cores maravilhosas. Eu adoro cada representação, até das cartas negativas, a representação é muito intensa, eu adoro. O baralho fala por si só, você não precisa ter muita experiência para leitura. Se você está iniciando, isso vai te ajudar demais, porque vai te ajudar a se organizar, interpretar. As cartas são direcionais, ajuda você a ver as direções. Desculpa o barulho aqui, minha cachorra tá brincando de bola no fundo. As cartas são intensas, a gente consegue ver movimento nas cartas, e isso é muito importante na leitura e ajuda muito. Então, é fácil aprender, sem contar nesse livro que é um espetáculo, que ele traz condensadamente informações de todas as cartas. Ela dá algum vislumbre de alguns spreads aqui, mas é bem básico. Ela foca mais no significado geral e ela sempre fala que o importante é a intuição e pra gente sempre focar na leitura, na imagem, o que aquela imagem passa pra gente. E ela faz comparações entre cartas quando o significado é próximo, isso ajuda demais. Por exemplo, eu vou pegar uma aqui pra gente tirar a dúvida. Às vezes, a carta, por exemplo, ela dá uma dica, que essa carta ela fala que às vezes pode se confundir com cartas desse sentido. Aí, se tem o mesmo sentido, ela fala qual que é a diferença entre essas cartas. Eu, particularmente, foi o segundo livro de tarô que eu li. Eu apaixonei pelo livro, apaixonei pelas cartas. A única coisa que eu não gosto muito é que, por minha mão ser muito pequena, a carta é muito grande. E eu sou um pouco inabilidosa, não tenho habilidade para embaralhar muito bem as cartas. E para não machucar as cartas, eu procuro separar o deck em poucas cartas e tento misturar daquela forma comum para não estragar as cartas, porque começa a fazer dobras aqui. Mas as cartas são grossas, olhem, é bem grossa. É mais grossa que carta de baralho comum. E sem contar que é linda, né? Olha a ilustração atrás. Tem essas 4 árvores e o universo, né? Eu acho fantástica. Não tem o livro em português, só tem o livro em inglês. Ela é austríaca, se eu não me engano. Quase certeza que ela é austríaca. Mas enfim, eu comprei aqui na Alemanha. Veio muito rápido, em 2 dias eu tinha, mas eu já vi que tem no Amazon. Eu vou deixar o link nas descrições do vídeo, se alguém tiver interesse. Mas do tarô de Marsella, esse é o mais espetacular. Eu tenho o convencional também, que é aquele do Rider-Waite, acho que é o nome. Eu não gosto muito, mas eu gosto das cartas, são pequenas. Mas esse daqui me ajudou muito na aprendizagem. Eu tenho uma conexão com esse baralho. Eu vou passar lentamente aqui, para vocês verem algumas cartas. Eu vou fazer um outro vídeo no qual eu falo da arcana menor, da arcana maior, que é a principal, e assim a gente consegue aprender. Esse vídeo eu tô fazendo a pedido de uma amiga, e ela queria que eu falasse minha visão pessoal sobre, e as minhas experiências com essa leitura. E aí eu vou fazer, aqui já tá dividido, né, porque eu vou dar continuidade no outro vídeo, para esse não ficar muito longo. Eu vou falar sobre os 4 naipes e da arcana principal, né? E aí eu falo um pouquinho do significado das cartas, posso fazer uma releitura
seria uma visão geral do livro também. A gente pode conversar um pouquinho sobre o livro. E aí eu mostro, por exemplo, essa daqui é o As de Copas. Eu posso mostrar as representações para vocês, falar um pouquinho do significado de cada carta, e depois a gente pode começar a falar um pouco sobre alguns spreads, mas uma coisa que eu adoro também, que eu aprendi e com leituras também eu posso deixar os meus guias aqui como os professores que eu peguei como orientação, mas uma coisa é fato, a gente pode usar as cartas simplesmente usar um spread de acordo com o que a gente sentir à vontade. A gente pode escolher uma forma de leitura, desde que fique bem claro como essa leitura é feita, sempre da mesma forma e metódica. Mas você pode criar a melhor forma que você achar para fazer a leitura das cartas. Eu, particularmente, uso a leitura sequencial, eu coloco algumas cartas e faço as perguntas, mas deixo sempre claro o que eu quero saber dali. Se eu quero um conselho, se eu quero um view do que vai resultar determinada ação. Então, eu uso o tarô de forma bem aberta, nada muito restrito, nada cheio de regras, porque eu acho que é isso que define o tarô, não ter regras, mas sim leitura pessoal e uma leitura levando em conta o seu feeling, o seu sexto sentido. Como vocês podem ver, as cartas são magníficas. As cartas mostram sentimentos. Essa carta aqui mostra um rompimento, pode ser rompimento amoroso ou não. Olha, por exemplo, a gente consegue ver que ela tá deixando ele, mas ela tá levando algo consigo. É aquela decisão no qual você vai, parte, mas você deixa algo de si para trás. É aquela decisão que você toma mais com a mente do que com o coração. E as cartas são muito intensas, você consegue ver as representações. Eu posso fazer também um vídeo depois comparando com outro tarô, para vocês terem ideia do que eu tô falando, em questão da melhoria das ilustrações. Mas eu acho magnífico esse tarô, esse deck. Eu super recomendo. Ajudou muito o fato de eu ser iniciante. E acredito que mesmo quem seja profissional vai ter uma grande vantagem em usar esse deck. E o livro, de novo, é espetacular. Super recomendo. Tem a dificuldade de só ter o livro em inglês, mas eu acho que com um pouquinho de dedicação, por ser as representações bem curtinhas, a gente consegue até usar um Google Tradutor e conseguir usar, mesmo se você não fala inglês ou não lê inglês. Mas eu acho que quem tem o básico de inglês é mais do que suficiente. Então é isso foi um pouquinho dessas cartas, eu as adoro e super recomendo. Um abraço.